O julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula foi marcado para dia 24 de janeiro de 2018. Nesta quarta-feira, Lula se reuniu com as bancadas do PT no Senado e na Câmara. Ele disse que quer provar sua inocência para ser candidato à presidência e incitou os petistas a reagirem às acusações. Lula advertiu os companheiros que, sem reação, não haverá sobrevivência política. Conversa comigo o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivian. Um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Malco, a rapidez, né, como esse processo correu e essa decisão foi tomada de já marcar, sair o voto do relator, apesar de não ter sido divulgado, e marcado o julgamento, como é que você percebe isso? A justiça, na sua opinião, como dizem os críticos, tem alguma intenção de influir nesse jogo eleitoral do ano que vem? Só uma observação, foi acusado, os apoiadores do Lula acusaram a justiça de estar sendo mais célere que o normal e tem dados realmente concretos de que esse processo correu na metade, menos da metade do tempo que os processos da Lava Jato correm no tribunal. Na sua opinião, a justiça está querendo influir? É muito interessante essa observação, porque, primeiro, os processos da Lava Jato já correm mais rápido do que outros processos. E este processo correu em tempo recorde na justiça brasileira. Isso omite uma outra coisa importante sobre o tema, né? Um dos grandes problemas do judiciário brasileiro é exatamente sua morosidade. Se ele agisse com todos os casos na mesma velocidade que agiu para julgar este processo, nós não precisávamos estar discutindo no Supremo Tribunal Federal, como está agora, a condenação em segunda instância, ou seja, enquanto o processo ainda está em trâmite na Justiça. Então, esse processo é um exemplo, a prisão em segunda instância. Esse processo é um exemplo do que deveria ser a Justiça, mas que de fato está funcionando apenas para um cidadão, nesse caso, um candidato à presidência da República, e mais do que isso, o líder das pesquisas neste momento. Então você reconhece aí uma seletividade da justiça em relação... Sem nenhuma dúvida, a justiça nesse caso tem sido seletiva. A grande discussão que fica por trás é se é para o bem da democracia ou não essa celeridade neste caso, né? É importante lembrar que esse ator é a principal figura pública hoje do país, é quem lidera as pesquisas de intenção de voto nesse momento. Mas, de outro lado, também é alguém que simboliza todo o combate que foi feito até este momento com a Lava Jato, desde as condenações em relação ao seu governo, como o mensalão, depois o que aconteceu com o PT depois disso. Isso é simbólico porque de 94 até 2014, 4 fatores estruturaram a competição nacional. O primeiro fator foi a centralidade do PT. Foi muito importante. De 94 a 2014, o PT sempre foi um partido crescente a cada pleito. Depois, a diferença, a oposição entre PT e PSDB em todos os pleitos. Em todas as eleições foram esses 2 partidos que estiveram na arena. Depois, a fragmentação partidária alta. E, por fim, a dependência do dinheiro das grandes empresas. E agora, Vivian, nós chegamos na véspera de 2018 com esses 4 fatores sendo derrubados pela política nacional. O PT não é mais o partido central da política brasileira. A eleição de 2016 mostrou isso, com o fracasso do PT nas grandes cidades, a diminuição do número de prefeitos, a diminuição do número de vereadores. Mesmo com a recuperação que o PT passou, segundo pesquisas, junto à opinião pública, no sentido de quando o eleitor é perguntado, né, em quem votaria, e qual que é o partido que ele prefere. Não é a grande diferença, porque o PT começou ancorado no Lula, depois virou um partido político. E agora voltou a ser o partido de uma pessoa. Então nós não podemos nos iludir que o que o Lula tem hoje é o que o PT teria. Isso terá um impacto grande dependendo do caminho que a justiça tomar em 2018. Depois, a fragmentação... Só fazer uma parte. Isso tem a ver com a fala do Lula para as bancadas? Quando ele diz que, olha, vamos reagir... porque disso depende a sobrevivência política. Ele tem a ver com isso? Claro. Ele é maior que o partido? Ele percebe... colocando ele em xeque, coloca o partido? Ele percebe claramente, eu tenho dúvida se Lula queria ser candidato em 2018. Agora o PT não tem alternativa para resgatar a sua imagem, que
que ele seja... No pôquer tem aquela coisa do all-win, né? Assim, ou tudo ou nada. E a candidatura do Lula é tudo ou nada. E com risco dela virar nada por uma ação externa, exógena à questão política, uma ação exatamente do judiciário. Mas voltando aos 4 fatores, né? A centralidade do PT, a dualidade PT versus PSDB, não quer dizer que isso vai acontecer este ano, né? Nós temos, quem lidera as pesquisas nesse momento em segundo colocado, não é alguém dos 2 partidos, né? Jair Bolsonaro, que está num partido irrelevante. Depois, a fragmentação partidária virou a hiperfragmentação, um total descontrole do tamanho das bancadas, da capacidade de negociar com o parlamento. E, por fim, a dependência das grandes empresas não tem mais com o fim do financiamento privado. Essa questão de dinheiro vai fazer uma diferença muito Sendo grande assim, no cenário, nós né? chegamos às vésperas de 2018 com um cenário muito próximo que nós vivemos em 89, com o brasileiro cansado da velha política, com o desgaste de nossas instituições e uma aposta de um novo salvador da pátria. Esse novo pode ser o velho Lula chegando para salvar, uma vez que ele já mostrou que tem capacidade para os brasileiros de resolver os nossos problemas enquanto foi presidente, é a aposta que o PT faz com ele, ou alguém exógeno à política atual, que eu acho que é um risco que nós corremos a esse pleito, tal como aconteceu em 1989. Vamos dizer que Lula consiga concorrer. Isso não levaria a uma retomada da polarização? Isso não faria, provocaria um crescimento do PSDB? Teria alguma possibilidade de ter essa reação? Na verdade, quem eu acho que mais defende que Lula chegue até o fim, mais do que o PSDB, talvez seja Bolsonaro. Eu acho que a aposta do Bolsonaro é exatamente, a chance que ele acha que ele tem, é exatamente enfrentar alguém com o perfil de Lula. Qualquer candidato que ele enfrente que esteja entre Lula e ele, nesse caso o PSDB, ocupa esse lugar, é ruim para quem tem o discurso e o posicionamento que ele tem. Mas ele tem razão? Essa percepção dele faz sentido? Faz, sem nenhuma dúvida, porque a grande diferença é para onde vai o eleitor de centro numa polarização entre Bolsonaro e Lula, né? Hoje já está ficando mais claro isso, né? Quem fala que o eleitor de Bolsonaro é o eleitor, é o jovem, é o eleitor mais carente, menos escolarizado, não é verdade. O eleitor de Bolsonaro é o eleitor de maior renda, é o eleitor de maior escolaridade na região centro-sul do país. Então, é o eleitor que migrou do Aécio para o Bolsonaro e não do Aécio para outro candidato do PSDB. O impedimento e até mesmo a prisão do Lula, como é que pode, que cenário que pode gerar? Tanto no jogo eleitoral como do ponto de vista da reação popular. O Lula tem feito um movimento grande, ele tem trabalhado, ele tem saído em caravana e ele tem crescido eleitoralmente. Como é que você vê esse cenário? Bom, primeiro a gente tem que separar o que é a justiça eleitoral e o que é a justiça comum, né? Uma eventual condenação agora em janeiro não quer dizer que a candidatura não possa ser pleiteada na justiça. Então, independente do resultado, provavelmente em julho nós teremos o pedido do registro da candidatura de Lula, que deverá ser ou até preso. Pode, né? Nós temos um caso aqui em Minas de alguém que disputou uma eleição preso, né? O Mânica, né? Condenado a mais de 100 anos de prisão. E disputou e foi eleito. Ele era prefeito de Unai, né? Ele estava se candidatando à reeleição. Ele ganhou a eleição na cadeia. Na cadeia, exatamente. Então não quer dizer que as duas justiças combinem. A sanção de um lado não quer dizer a sanção de outro, né? Então o que vai depender? Então o candidato provavelmente acontecerá sob qualquer circunstância. E vai depender, então, da justiça eleitoral e da sua celeridade para tirar esse candidato até 20 dias antes poder ser substituído por um outro, ou, eventualmente, depois da diplomação, pode não conseguir levar ao fim o seu mandato, a sua candidatura, etc. Sendo assim, a eleição se dará com ainda mais esse elemento de incerteza. Fora os 4 que nós já falamos aqui atrás, o que a justiça está fazendo? Trazendo um quinto, que deixa o cenário completamente imprevisível do que vai acontecer.
Isso poderia ser bom de falar, então tem oportunidades para surgir o novo, pode ser que a política nova chegue por aí, mas essa imprevisibilidade, o que quer dizer é que a crise continuará por mais tempo. A crise política. A crise política Agora, não solucionará. Isso faz como está essa pauta, né, sobre a eleição e desse ponto de vista que chama tanto a atenção do brasileiro, das pessoas, isso pode trazer o eleitor para a discussão, porque a discussão da eleição ela sempre se dá no último mês e meio mesmo, antes da eleição. Esse é o grande sonho, né? Assim, o fato do voto obrigatório, o que a gente espera é que aumente a participação política e o interesse do eleitor pelo pleito. Mas a justiça, de outro lado, né, a reforma eleitoral deixando as campanhas mais curtas, com menos dinheiro, o que cai a qualidade dos programas que a gente vê. A política vai ficando mais chata, mais enfadonha. E com um outro problema, a presença de Lula no jogo esvazia a retórica da disputa. Em outras palavras, provavelmente nós discutiremos durante 45 dias, o tempo da campanha, corrupção. E nós sabemos que discutir o fim da corrupção é discutir quanto de água tem no mar, não serve para absolutamente nada. Corrupção não se acaba, a corrupção se combate. E o discurso do fim da corrupção vai ser a tônica da eleição, o que vai empobrecer a participação política e a capacidade de informação que cada pleito nos traz. Agora, Mal, vamos pensar nos dois cenários, já que está colocada aí uma possibilidade de Lula ficar fora do jogo. Digamos que tem um registro cassado, não é? Em tempo recorde, já que a justiça anda tão célere e agora a justiça eleitoral pode também se espelhar. Seguir o mesmo caminho. Digamos que haja antes, a tempo, né, da disputa e da campanha propriamente dita, esse cenário sem Lula. Vamos fazer esse exercício com Lula e sem Lula. Nós temos aí vários nomes colocados, né? Temos o Geraldo Alckmin, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Marina Silva, que aparece de novo, sendo colocada nas pesquisas, mas não se manifestou se será candidata, Ciro Gomes, pelo PDT, Henrique Meirelles, que também acena com a possibilidade pelo PSD de ser aí o candidato do governo, né? Enfim, como é que você enxerga com Lula, sem Lula? A primeira coisa, então vamos separar situação e oposição, né? Porque essa eleição terá um novo jeito de se fazer política, no qual não há situação. Seja Meirelles, seja qualquer outro candidato do governo, disputa um pleito com dois problemas. Um governo altamente rejeitado do ponto de vista de opinião pública, né? Meirelles achar que dará resposta na economia para o cidadão comum da agora para outubro é uma expectativa completamente irreal. Qualquer crescimento que demora para chegar na vida de todos nós, né? Os indicadores macroeconômicos melhoram depois que melhora a vida do cidadão, então não terá condições de fazer o que o Plano Real fez quando conteve a inflação, melhorou automaticamente a vida de todos nós, né? Todo mundo não lidou com esse drama mais. Isso fez para Henrique Cardoso presidente. Meirelles não tem como seguir essa trilha. O problema agora não é inflação, é recessão, e isso demora a refletir no bolso dos brasileiros. Então, a máquina pública terá um candidato fraco e sem dinheiro. Por quê? Na sobrevivência isso das duas denúncias, Meirelles. Isso, ou qualquer outro candidato que represente esse grupo. Pode ser também o do PSDB. Mas ninguém quer este apoio. Porque este apoio, a máquina pública poderia fazer diferença, né? Na elaboração de políticas públicas, na gestão de recursos em algumas cidades, etc., gerando uma maior chance para esse candidato. O problema é que Temer gastou o dinheiro presente e futuro na articulação para sua sobrevivência durante as duas denúncias contra ele. Então não há caixa no governo federal para fazer grande diferença no último ano de governo, que é a estratégia de todo o presidente. Então Temer não terá muita capacidade de implementação de políticas públicas que beneficiem um candidato. Com Lula ou sem Lula? Com Lula ou sem Lula. Aí de outro lado, sobraram todos os candidatos da oposição, essa cesta de nomes que você falou aí, né? Aí tem uma diferença importante. Com Lula, uma certeza nós temos, Lula estará no segundo turno. Contra quem? Não sabemos. No cenário de hoje, contra a antítese de Lula, contra alguém que participou do regime militar, contra alguém que defende
tudo que Lula fala ao contrário, a não ser o tamanho do Estado, que é uma coisa interessante, né? Bolsonaro e Lula defendem a mesma coisa em relação ao tamanho do Estado, ao sistema de proteção, às estatais. Então, eles se parecem muito nessa linha, que é o contrário do que quer uma grande parte dos liberais de hoje em dia. Sem Lula, a dúvida é, Lula é capaz de transferir o seu patrimônio eleitoral para alguém? Aí é uma... E quem, né? E quem, né? Acho que isso é importante dentro também. Do PT, é uma dificuldade, né? Que transpira, né? Para a gente. Eu acho, Vivian, que Lula será responsabilizado pela popularidade que Dilma alcançou no seu segundo mandato. A imagem de Dilma é muito associada de Lula. A hora que ele colocar um outro nome, provavelmente a retórica da oposição será associar este nome a Dilma, com o seguinte argumento: quando você nos entregou um nome, nós acreditamos em você, o resultado foi o que nós vimos. É bom lembrar que o Brasil gosta de Lula, mas não gosta de Dilma. Então, ele pode ser responsabilizado pelo fracasso da sua criatura. E não há dúvida que Dilma foi uma criatura criada por Lula. Então, acho que isso dificulta. E além disso, quanto aos nomes, né, hoje são dois os nomes mais plausíveis, né? De um lado, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que é um nome conhecido no Nordeste, que já entra mais próximo do eleitorado que Lula já entra, ou seja, já nada nas mesmas águas, mas terá dificuldade de entrar no Sul e no Sudeste, exatamente pelo seu jeito, seu desconhecimento, a sua liderança local, e uma liderança local, que é o ex-prefeito de São Paulo, né? Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, tem um perfil mais moderno em relação ao PT, mas ele dá para o eleitor, para a oposição, o mesmo argumento que foi suficiente para Aécio perder a eleição de 2014. Aécio perdeu a eleição com o seguinte argumento: quem conhece Aécio não vota em Aécio. Foi o discurso colocado no segundo turno frente à derrota que ele teve em Minas Gerais. E será esse o argumento para falar de Haddad quando o Lula pedir voto para ele. Quem conhece Haddad não vota Haddad. É bom lembrar que ele não esteve no segundo turno quando disputou a sua reeleição à Prefeitura de São Paulo. Agora, essa ideia colou bem em São Paulo. Mas o Brasil não é São Paulo. Por quê? Por que não funcionaria? Ou melhor, por que funcionaria essa ideia para o resto do país? Exatamente, porque vai puxar de São Paulo e todo mundo conhece bem a história de São Paulo, assim como conhece bem a história de Minas, para dar o argumento que quem conhece não vota. Vai pegar o resultado do governo do Haddad e falar: olha, gente, quem experimentou esse cara não gostou. Quando o Lula tirou Dilma, trouxe alguém de fora do cenário. Falou assim: opa, essa mulher aqui é boa, ninguém tinha testado ela. E quando testou, não gostou. Agora ele vai tirar alguém da cartola, que já foi conhecido, testado, e que não teve bom desempenho. A questão é o fracasso na reeleição. Na reeleição dele. Então dá um argumento muito forte para o outro lado do espectro político. Recentemente, Luciano Huck abriu mão publicou uma coluna na Folha de São Paulo dizendo que não seria candidato e se posicionando, dizendo que, enfim, apresentando os motivos dele. Na sua opinião, é para valer? Luciano Huck não é mesmo candidato? Na busca desse super-herói, na busca dessa alternativa à velha política, sobram alguns perfis que podem sair na frente. Aqueles que têm muito dinheiro, ligados ao tráfico de drogas, ao jogo do bicho. Aqueles que já têm uma base religiosa forte, ligada à igreja evangélica, a canais de televisão, etc. Ou aqueles que já têm uma presença forte na mídia. Desses três perfis, Luciano Huck salta em relação aos demais. Então, na minha opinião, ele é um candidato muito viável. Primeiro pelo seu perfil, o seu sucesso, a emissora que ele trabalha, o espaço que ele ocupa como alguém que faz o bem, por mais que o bem seja o Minha Casa, Lar Docilar, Lata Velha, a doação de bens específicos e contando histórias, né, que é muito diferente de pensar políticas públicas para todos. Mas a carta do Luciano, ela tem duas coisas importantes. A primeira delas, ele fala: não serei candidato agora. E o agora é na publicação da carta, ou seja, há 2, 3 semanas atrás.
E uma outra coisa importante que ele fala: não sou nem nunca serei político, mas trabalharei para que o país tenha melhores políticas, que é exatamente o discurso da moda, do chega de política, da nova política, que é a política sem ser executada por políticos. Na minha opinião, o que o Luciano Huck fez foi tentar sair de cena para evitar que sua vida seja exposta de agora até o momento da disputa, já se colocando como um player. E ao se colocar como player eleitoral, você tem o conhecimento que ele já tem e não precisa disso. Então ele não precisa de ocupar esse espaço agora. Outros candidatos precisam. Agora, expor a sua vida pública, eventuais fragilidades, eventuais deslizes que ele tenha dado na sua carreira, vão aparecer desde já. E quanto mais isso aparecer junto com outros candidatos, melhor para ele. Então eu acho que tem grande chance dele mudar de opinião, o desgaste. Mudar de opinião e, a partir de abril, ele se filiar a algum partido político. Caso isso aconteça em abril, se ele se filiar a algum partido 6 meses antes, quando manda a regra, fica claro que ele será um dos candidatos ao pleito de 2018. Alguma observação sobre Ciro Gomes, Marina Silva, enfim, os nomes que a gente... Você não comentou. Se Alckmin do PSDB, que a princípio é o maior nome do partido hoje, está com o desempenho que está nas pesquisas, a situação fica muito pior para Ciro Gomes, para outros candidatos. E de novo entra a Marina, que é sempre uma incógnita no pleito eleitoral. A gente nunca sabe se ela vai ou não vai, e quando vai ela sempre deixa de ir no final. Então, a falta de posicionamento dela, agora neste momento, ela não se coloca com clareza se é candidata ou não, e mais do que isso, se for candidata, sob qual plataforma que ela tenta se aproximar da sociedade. Não há nenhuma clareza nesse sentido. Nem como que a sua rede vai se posicionar com que peixe que ela quer pegar, sobre qual eleitorado que ela quer atingir. Então fica sempre uma incógnita a capacidade de sucesso de Marina Silva. E essa incógnita, na minha opinião, é que gera o fracasso dela a cada pleito. Então, na minha opinião, ou o pleito se dá na tríade PSDB, PT e agora com o Bolsonaro entrando, ocupando um espaço contra a política, ou entra um novo ator da agora até para frente, um novo super-herói que possa salvar-nos da crise política. Isso nos traz uma tristeza. Quem esperava que a votação, que uma eleição, que a legitimidade das urnas pudesse aliviar a nossa crise, a tranquilidade que dá para falar, muito mais do que o resultado, é que nossa crise não acabará em 2018. As nossas instituições políticas ainda mitigarão mais, ainda terão mais problemas a partir de 2018, independente se Lula for candidato ou não. A não ser que aconteça uma única coisa: Lula ser candidato e derrotado nas urnas por uma política diferente. Essa talvez seja a única alternativa. Como assim? Se Lula for derrotado nas urnas... Lula candidato, então ele disputa as eleições, chega até o fim e é derrotado por uma nova ideologia, uma nova bandeira, um novo grupo político. Essa talvez seja a única alternativa para coibir a crise. A vitória dele fará com que a crise postergue, porque parte dos brasileiros, das elites políticas, não vai admitir que alguém condenado em primeira instância, o que vai acontecer na segunda a gente não sabe, mas, ou às vezes condenado em segunda, mas continua, que consegue levar a sua candidatura até o fim, torne-se presidente do Brasil. E de outro lado, se ele for retirado do pleito, vai ficar sempre um gosto de que a eleição de 2018 foi vencida a partir de um golpe dado pelo judiciário ou pelas elites políticas tradicionais. Você falou num novo grupo político. Você consegue enxergar a formação de um novo grupo político? Esse novo grupo político, na minha opinião, ele vem de fora da política, né? E por isso que eu acho que num sistema onde o dinheiro... Ele seria capaz de derrotar Lula? Esse novo grupo político? Dependendo da sua composição, sim. Se tiver alguém com uma certa aprazibilidade em relação aos brasileiros, que seja simpático em relação à população, que já tenha visibilidade e que coloque um bom discurso em relação ao que se espera no momento, sim. Por isso que eu acho que Luciano Huck é um candidato que pode ressurgir mais próximo do pleito. A população mais pobre, a população que espera a volta de uma série de melhorias que ela teve na vida e tal, e que pode colocar essas esperanças no Lula. Se vir o Lula fora do jogo ou derrotado,
Essa população, ela vai permanecer calada, como sempre, como tem estado? Essa população, Só pra gente encerrar essa conversa. Ela é sempre a mais combalida pelo sistema político, né? Sim, ela raramente é a mais beneficiada por políticas públicas, quando os benefícios são muito aquém da necessidade deles, mas infelizmente são os mais difíceis de serem mobilizados. Seja do ponto de vista de geografia, né? Não estão mais distribuídos fora dos grandes centros, estão nos grandes centros, estão nas periferias, estão menos sujeitos ao impacto da crítica em relação à mídia. Então, dificilmente é este grupo que irá ancorar uma certa manifestação contra o sistema político atual. Todas as manifestações contra a política, ou ela vem dos movimentos organizados, movimentos sindicais, movimentos sociais, etc., ou vem das elites do país. Nunca vem daqueles que mais precisam de políticas públicas. Malco Camargos, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Sempre um prazer, Vivian. Que você tenha um bom fim de ano, né? E quem sabe 2018 vai ser um pouquinho melhor do que esse ano. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Nós falamos aqui, nesse momento em que acaba de ser decidido que o julgamento do ex-presidente Lula, em segunda instância, vai ocorrer no dia 24 de janeiro, ficaram muitas questões sobre o futuro, sobre o jogo eleitoral de 2018, sobre a participação ou não de Lula e como é que fica, não é, essa arena política a partir dessa presença ou não desse personagem, que é fundamental, e foi sobre isso que nós conversamos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.